noite. Obrigado pela sua audiência, obrigado por sempre nos participar de alguma forma. Hoje, inclusive, como nós falamos com vocês ontem, sobre a nossa enquete sobre o sistema de abastecimento e tratamento de água em Mogi Guaçu, vamos estar falando hoje. Então, nosso jornal hoje vai discorrer sobre essas matérias que são... E vamos tê-las graças à sua participação. Isso é muito bom. Eu vou tocar num assunto que talvez muitos possam até não gostar. Muitos possam até achar que as minhas falas vão ser muito fortes. Mas eu não posso deixar de mencionar em respeito a vocês que estão em casa. Nós nos deparamos com uma postagem sobre a Faculdade Franco Montoro, em que menciona que o ENAMED cometeu erro. Só vou colocar foto, não vou colocar a reportagem, porque nessa hora, eu quero fazer um comentário. E vai ser um comentário próprio meu. Não tem nada a ver com nenhuma matéria, com a reportagem. Mas olhem só essa postagem que o diretor da faculdade colocou. Por que eu falo que é interessante? Porque eu quero agora me dirigir a vocês. O diretor da faculdade colocou aqui, INAMED 2025, INEP reconhece erro na base de dados do INAMED. Ele simplesmente só postou essa imagem. E me permita dizer, ele foi assim um tanto indelicado em colocar essa postagem. Mas em razão dessa postagem, é que eu vou fazer o comentário. Se eu não tivesse visto essa postagem do diretor da faculdade, aí sim eu teria me calado. Porém, não contente com esta postagem, a faculdade fez também essa outra nota de esclarecimento. Essa nota de esclarecimento da faculdade, eu não sei se vocês vão conseguir editar aqui, eu posso até resumir para vocês. Essa nota de esclarecimento da faculdade diz apenas um fato que me chamou muito a atenção. Diz assim, que a Faculdade Municipal Franco Montoro não vai sofrer punições. Olhe bem a gravidade do que a própria faculdade escreveu. Que a Faculdade Franco Montoro não vai sofrer punições, porque ela é uma faculdade pública. Porque ela é uma faculdade pública, ela não vai sofrer punições. Então, em razão dessa publicação anterior, por favor, coloca de novo, que eu quero deixar bem claro para vocês, INEP reconhece erro na base de dados do INAMED e, em razão desta publicação, dessa nota de esclarecimento da faculdade, pode continuar, por favor? A outra, repete a outra anterior. Em razão dessa, dizendo que a Faculdade Municipal não vai sofrer punições, é que eu vou fazer um comentário para vocês. Então, tira as imagens, que agora eu vou fazer um editorial exclusivo sobre todas essas publicações que eu vou reportar a você em casa. Primeira coisa, o erro do ENAMED foi da seguinte conformidade, que em vez de computar 60, passou a computar 58. Em vez de ser 60, passou a ser 58. Se for 60, se for 58
ou se for 50, a Faculdade Franco Montoro ainda continua com a nota 1, péssima, insatisfatória para continuar trabalhando. Beleza? Esse foi o erro do ENAMED, que em vez de ser 60, em vez de ser 58, é 60, porém não muda nada o resultado da Faculdade Franco Montoro. Mas agora eu quero falar para você agora que vai ser consultado nessa situação. E é aí que eu quero me reportar a vocês. Dessas faculdades que foram avaliadas com 1 e 2, ou seja, as piores notas possíveis, 70% delas são faculdades municipais, que foram criadas com viés político, que foram mantidas com viés político. E está aí agora as consequências desta avaliação das faculdades, desses alunos que foram formados nessas faculdades. E eu posso dizer para vocês, criada com viés político, são faculdades podres. Criadas com viés políticos, são faculdades podres, onde se acobertam nessa nuvem das leis e das proteções políticas, mas atinge você na sua casa. Imagine agora você ir em um local onde essas faculdades públicas que têm esses conceitos colocam no mercado aproximadamente 35 mil médicos, aproximadamente, estou falando para vocês, 35 mil médicos todo ano no mercado. E nós mencionamos para vocês que já foram bater na porta da Santa Casa de Mojimirim e encontraram literalmente a seguinte opção: tem excesso de médicos. E estão tendo excessos de médicos. Agora imagine essas faculdades podres, que estão acobertadas nessa legislação, que não estão sofrendo punições, que vão formar médicos que vão atender você na sua casa, que vão atender você no posto de saúde, que vão atender você numa Santa Casa, que vão atender você numa emergência médica. Por isso que eu mencionei aquela ocorrência do SAMU da região de Bauru, onde a mulher foi atropelada e atestada morta. Se não fosse outro profissional responsável, aquela mulher teria realmente ido a óbito. Hoje ela está internada numa UTI porque foi oferecido socorro. E quem ouve e quem assiste o depoimento da mãe daquela jovem não tem como se não comover. Agora imagina você. Eu não vou falar das faculdades nota 1 e 2. Eu vou falar para você, no mínimo, a faculdade nota 3, que é o meio, que vai de 1 a 5, então o 3 é o meio. Quando você vai ao médico ser atendido, entendendo médico, homem ou mulher, você quer ser atendido por um profissional 1, 3 ou 5? A mesma coisa nós temos que exigir das faculdades. Nós não podemos querer que ela seja 1 ou 3. Nós queremos que ela seja 5. Porque quando nós vamos ao médico, nós queremos que esse profissional seja 5. Porém, a gente se cala agora quando tem essa matéria e temos inúmeras desculpas nas redes sociais. E aí eu falo para você que nossos vereadores estão quietos, calados, de boca fechada, que deveriam estar tomando providências e não as tomam. Por isso que eu falo, nós temos que reagir, nós temos que lutar, pois já estão indo atrás de legislação para acobertar as faculdades municipais, que foram a grande maioria, quase a totalidade,
insuficientes na formação dos profissionais médicos. E aí agora você, quando vai procurar um profissional, você quer um profissional 5. E, no entanto, nós estamos nos calando para essas faculdades podres, nós estamos nos calando, ficando quietos para essas faculdades podres, que estão se fazendo do benefício, da benesses de algumas leis, para ficarem impunes. E aí eu falo que o prefeito está quieto e calado, porque diante desta nota, no mínimo o diretor da faculdade e a responsável pela Faculdade de Medicina, Franco Montoro, os dois tinham que ser exonerados. No mínimo, para começar. No mínimo, para começar. Porque se mantiver essa situação, eu falo para vocês que o Poder Executivo Municipal, que o Poder Legislativo Municipal é conivente com essas irresponsabilidades e, consequentemente, responsável por algum erro desses profissionais no futuro. Serão coniventes. Não tem outra palavra. Hoje eu vou fazer um jornal meio rápido, então, para que vocês saibam, vou deixar bem rápido. O deputado federal Nicolas Ferreira, ele está fazendo uma caminhada que está indo de Minas até Brasília. E a gente percebe que tem alguns papagaios de pirata. Eu não estou falando de brasileiros, eu estou falando de papagaios de piratas que estão pegando esse bonde e estão caminhando junto. Ou adentrando essa caminhada no meio do caminho, não no começo. Pegando no meio do caminho e nem sei se vai chegar no final. Beleza? Só que o Nicolas Ferreira fez este vídeo. Assistam. Eu tô me lixando se você é candidato pra alguma coisa, eu tô nem aí. Entendeu? Então assim, não fica, não sei o que, manda um abraço. Galera, se abraça, não tô brincando, se abraça pro teu pai, pra tua mãe, pra tua filha, eu vou ter o grato prazer de fazer isso, cara, tua família. Sabe, mas pelo amor de Deus, isso aqui não é uma parada eleitoreira. E quem tiver pessoa eleitoreira, faz o seguinte, pode caminhar, mas vai caminhar pra lá. Vamos prestar atenção nas palavras do deputado federal Nicolas Ferreira. Ele fala da seguinte conformidade: se alguém estiver aqui nessa manifestação com finalidades políticas, fecha, sai de perto de mim e vai para longe. O que eu quero dizer com essas falas do deputado federal? Nós vamos ter eleição esse ano? Vamos. Só que em 2028 nós vamos ter eleição para prefeito, vereador, deputado. E tem pessoas que vão lá e ficam do lado dele, olha aqui, estou junto com você. Só que você viu as palavras dele. Se você fizer dessa manifestação, dessa caminhada, para tirar qualquer papel para eleições futuras, é mentira. Porque não é para estar do nosso lado. Então, se alguém estiver aqui do lado do deputado federal e falar que está nessa manifestação com finalidade política, ele mesmo fala, não vote nele, porque ele é um inescrupuloso. Porque tem pessoas que fazem manifestações dessas, e eu dou exemplo para vocês. Lá atrás, tinha pessoas que se manifestaram na frente das unidades do tiro de guerra e falaram, não serei candidato, não sou candidato. Não tem palavra. Se não tem palavra, não cumpre aquilo que fala. Não merece credibilidade. É uma pessoa que não merece credibilidade, e muito menos o seu voto. Porque ele mesmo está falando, não esteja aqui com finalidade política. Você pode ficar mais longe, longe de mim. Se estiver perto e falou em finalidade política,
esse ano ou em 2028, ele mesmo fala, não vote, porque é uma pessoa que não merece credibilidade. Palavras do próprio deputado federal. Só estou deixando isso para deixar bem claro para vocês que a gente está percebendo que tem alguns papagaios de pirata que estão indo do lado dele. Olha aqui, manda um abraço para minha cidade Xiririca da Serra. Ele já falou, para com isso porque eu não vou aceitar mais isso. Então, palavras do deputado e pense bem, quem estiver do lado aparecendo é papagaio de pirata, é aquele cara que está aproveitando desse manifesto, dessa passeata, para adquirir engajamento, para falar na frente, olha só, eu estive na manifestação. Então é uma pessoa que não merece credibilidade como candidato. Perfeito? Então fica essa mensagem para vocês já irem pensando, que eu sempre falo, cuidado com o seu voto. Seu voto é importante. Seu voto muda uma cidade, mas não com pessoas que utilizam de certos atos para se enaltecer. Então, pensa nessa falsidade. Beleza? Bom, falando nisso, também quero agora aproveitar o jornal para mencionar para vocês. Tem a foto aqui do shopping Buriti da cidade de Mogi Guaçu? Tem só para a gente falar. O shopping Buriti da cidade de Mogi Guaçu tem muitas lojas que estão precisando de colaboradores, que agora eles não usam mais a palavra funcionário. Eles estão precisando de colaboradores para trabalhar nas lojas do shopping Buriti. Então, se você estiver em busca de emprego, ou melhor, se você quiser em busca de trabalho, tem uma lista muito grande de lojas do shopping que estão precisando. Então, se você estiver com interesse em trabalhar, seu currículo no shopping Buriti será muito bem-vindo. Então, só para vocês saberem, tem muitas vagas e nós estávamos olhando lá. Eu não vou enumerar as lojas, nem nominá-las, enumerar de 1 a 15 e nem nominá-las, para que vocês às vezes saibam. Então, mas é uma lista considerável e o número de vagas é muito grande. Então, está aqui uma grande oportunidade para vocês. Beleza? Bom, não sei se eu já deu meu tempo ou não. Vamos para o intervalo, então? A gente volta rapidão. Já, já. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 997 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Olá, seja bem-vindo à Cãolândia. Vem conhecer! Aqui na Cãolândia são mais de 1.000 metros quadrados que o seu cachorro pode passar o dia, se divertir ou até mesmo ficar aqui quando você viaja. Temos um amplo espaço com muitos brinquedos, atividades, interações e o cantinho da soneca, para o seu cachorro poder passar a noite também. São mais de 1.100 metros quadrados para o seu cachorro correr, se divertir e ser livre. Afinal, na Cãolândia, a felicidade é todo dia. Estamos localizados na Rua Alagoas, número 110, próximo à Igreja da Capela, na esquina. Venha conhecer, traga seu pet para passar um dia com a gente.
jornal ficou um pouquinho maior, nos perdoe. É porque a gente não pode deixar de falar e nem de manter a nossa população informada. Tá? Nós recebemos alguns vídeos do Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno. Esse centro esportivo, ele fica bem lá em cima, próximo à Avenida Suécia, naquela avenida atrás da Avenida Suécia, onde tem uma grande empresa que faz caminhões de concreto e tudo mais. Só não quero citar o nome, mas vocês sabem. Então nós recebemos, primeiramente, 2 vídeos. Vamos ver os vídeos. Essas aqui são os vídeos das quadras esportivas do Centro Esportivo Paula Bueno. Essa foi a primeira e essa foi a segunda. O que eles estão mencionando quando falam desses vídeos? Que tem dia que isso aqui está um breu. As lâmpadas estão apagadas e não tem como os jovens praticarem esporte no centro esportivo. Só que aqui, ó, vocês estão vendo só? Aqui nós mostramos um dia com luz e um dia sem luz. Dá uma olhada onde que as crianças estão praticando esporte. Olha a iluminação lá. Coronel, mas foi colocado lâmpada? Não. É que por incrível que pareça, tem dia que a lâmpada acende, tem dia que a lâmpada não acende. Então, prefeitura, vamos dar uma olhada referente a isso. Por que tem dia que não é questão de lâmpada, trocar lâmpada, é questão que está tendo problema no sistema elétrico. Porque tem dia que a lâmpada funciona e tem dia que a lâmpada não funciona. Porém, eu fui no local. É aquilo que eu falo para vocês. Eu não gosto simplesmente só de ver a denúncia. Eu gosto de ir na denúncia. E nós gravamos 2 pontos desse mesmo centro esportivo que eu acho interessante nós mostrarmos para vocês. Eu não vou abrir na tela inteira porque eu quero explicar para vocês por que eu gravei esses 2 vídeos. Coloca o primeiro para nós. Primeiro, aqui, você está na... Dá um pause anterior. Volta o vídeo e dá um pause para mim. É isso. Aqui nós estamos no centro esportivo. Do lado de fora, estou mostrando que está completamente escuro. Ai, coronel, eu fui lá, não pedi para apagar luz nenhuma e eu estou mostrando que está uma luz, está completamente escuro. Mas eu quero mostrar uma sala que está aqui do lado, ó. Uma sala que está aqui do lado. Eu vou entrar nela. Dá um pause agora. Observem essa sala. Observem essa sala. Conte quantas janelas vocês vão verem. Primeiro, conte quantas janelas vocês vão verem. Conte quantos ventiladores vocês vão verem. Conte. Só para vocês verem. E observem aqui que são colchonetes. Ou seja, para cada colchonete desse, você pode imaginar uma pessoa. Perfeito? Continua o vídeo agora, nós vamos contando quantas janelas, não é vitrô, quantas janelas tem. Eu vou mencionando.
eu acho que eu gravei o contrário. Aqui a entrada, que eu mencionei que não tem os equipamentos de combate a incêndio, porque lá também não tem a VCB. Lá não tem, tá? Só para vocês saberem. Vai contando as janelas. Olha as janelas. Vocês acharam janela aqui? Tá vendo? Não tem nenhuma janela. Não tem nenhuma janela. Essa sala lota de gente praticando judô, karatê e jiu-jitsu. Lota. Agora vocês imaginam os nossos jovens aqui treinando sem nenhuma janela, sem nenhum ventilador, sem nenhuma janela, sem nenhum ventilador e com uma porta de 90 centímetros. Vocês imaginam como é que esses jovens ficam aqui dentro? Vou mostrar para vocês, tem uma ventilação sim. Deixa eu ver, continua o vídeo, vamos ver se aparece aí, eu vou mostrar para vocês a ventilação que tem. Eu acredito que agora que eu me foquei na ventilação que tem lá no local. Observem os vidros aqui, ó. Observem os vidros aqui, ó. Vocês vão verificar que não tem vidro. Não tem. Isso é a conservação de um patrimônio público. Dá uma olhada, ó. Não tem vidro, ó. Não tem. Mas é para fazer ventilação. Não tem ventilador e aqui embaixo, tá vendo? O vidro quebrado. Ó. Olha a situação que está. Então, esse é o Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, que na verdade eu falaria que teria vergonha de ter um nome nesse local com essa área. E detalhe, está aqui o nome, eu quero que vocês atentem para isso aqui, ó. As crianças, os jovens, estavam praticando esporte. Dá uma olhada, o que é que tem na porta aqui, ó? Cadeado. Ou seja, se o jovem quiser ir ao banheiro, ele tem que mijar atrás do prédio, ele tem que defecar atrás do prédio, porque é tudo fechado. É tudo trancado a cadeado. Só para vocês verem como estão os nossos centros esportivos, que é para a nossa juventude praticar esporte. O feminino e o masculino. Só para vocês saberem. Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno. E olha que eu já mostrei o alambrado do campo quando teve um jogo, no chão. Bom, vamos continuar? Um vereador fez uma postagem, eu achei interessante essa postagem. Ele fez uma postagem falando que ele conseguiu um pedaço de rua para ligar um condomínio de prédio à avenida. E ele pôs essa foto. Eu achei interessante. Eu falei, não, vou lá ver. Aqui era uma rua sem saída desses prédios que estão aqui. E o pessoal estava querendo que a prefeitura terminasse a obra. Só que tem dois detalhes. Primeiro, quando o prédio faz, existe uma compensação onerosa que a prefeitura deveria exigir, que os vereadores deveriam fiscalizar. E essa compensação onerosa tinha que ser a construção desta rua na lateral dessa rua aqui, ó. Essa era a compensação onerosa. Só que o prédio construiu a rua até aqui, ó. Até aqui, ó. Não terminou, não continuou. Aí o vereador foi bonzinho. Foi na prefeitura e conseguiu o material e doou o material para o prédio, para ele construir uma obra que era de responsabilidade do prédio, da construtora, que os vereadores não fiscalizaram. Agora vamos pensar da seguinte forma.
Por que aqui, onde o pessoal tem mais poder aquisitivo, a prefeitura vai e concede a benesse até da doação do material para abrir o caminho? E a periferia? E Canaã, Eldorado, vamos lá, Martinho Prado, Chácara Alvorada, outros tantos, que a gente mostra para vocês, que eles vão lá e tratam com descaso, colocam um cascalho lá e fala que fez uma grande obra. Olha o Cercadinho, por exemplo, que situação calamitosa que está o Cercadinho. Mas aqui, que é a área nobre da cidade, que é a Avenida Brasil está aqui, ó. Vai lá, concede o material e detalhe, tira a foto e fala, conseguiu o material. E nessa mesma publicação, ele ainda fala como se estivesse vangloriando. E é líder do governo na Câmara. E consegui 400 mil reais para troca de lâmpadas de LED na cidade. Eu pergunto, cadê os 30 milhões que foram concedidos de financiamento para trocar as lâmpadas de LED da cidade? 30 milhões. Se 30 milhões não trocar as lâmpadas de LED, imagine os 400 mil que ele falou que conseguiu. Vereador, venha público, pode vir aqui. Eu concedo a televisão para você apresentar que os 400 mil reais entraram na prefeitura e que foram gastos para a troca de lâmpadas de LED. Traz o documento que o dinheiro entrou na prefeitura e a prefeitura pagou esses 400 mil para trocar as lâmpadas de LED. Porque nós só vimos você colocar uma foto, mas traz o documento. Falam que eu não apresento documento, quero ver se você apresenta documento. Falar, papagaio fala. Eu falei agora há pouco de um monte de papagaio de pirata. Tá aí. Beleza? Bom, vamos continuar mais um pouco? Ó, não vai dar tempo de eu falar tudo, hein? Ixi. Vou falar rapidinho. Doação de sangue na Faculdade Franco Montoro, no dia 24 de janeiro. Se tiver, só põe a foto aqui que dá tempo. Vou falar rapidinho. Dia 24 de janeiro vai ter doação de sangue na Faculdade Franco Montoro. Dessa vez não tem nenhum vereador falando que conseguiu, que trouxe o ônibus. Nós estamos falando para você das 8h30 ao meio-dia. Se você puder doar sangue, vamos fazer esse ato de caridade. Se você puder doar e for doar, agradecemos imensamente. Porém, nós temos que falar para vocês agora, não sei se dá tempo, está muito rápido, mas vamos lá, vou falar, eu falei que ia falar hoje, vou falar. O SAMAI colocou uma postagem, disse que a população está satisfeito com o sistema de abastecimento e tratamento de água em Mogi Guaçu. Veja a matéria. Uma pesquisa divulgada pelo INDSAT, Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos, aponta alto nível de satisfação da população de Mogi Guaçu com os serviços de abastecimento de água prestados pelo SAMAI, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. O levantamento, o primeiro tornado público em 2026, atribuiu 741 pontos ao setor, índice que, de acordo com os critérios da empresa, o enquadra na faixa de alto grau de satisfação. De acordo com a divulgação realizada, o abastecimento de água foi o serviço melhor avaliado entre 16 setores analisados nas chamadas cidades de médio porte, grupo que reúne municípios entre 100 mil e 400 mil habitantes. O relatório detalhado da pesquisa não foi tornado público. Vocês viram? Foi uma pesquisa que o SAMAI encomendou e colocou. Então nós fizemos uma enquete rapidinha, de ontem para hoje, para você nos responder. Nós colocamos em duas redes sociais diferentes. Uma que atinge um certo público e outra que atinge outro público. Não tem graus, mas são públicos diferentes. São públicos-alvos diferentes. A primeira
pesquisa que nós fizemos, que foi rapidinha, de ontem para hoje, voluntária, você coloca, deu a seguinte pesquisa. Tem aí para colocar para nós? Um ótimo. Tem aí para colocar? Só para a gente saber? Abre para nós aqui. Que é a mesma pesquisa, né? Só que nós fomos bem sim. Você está satisfeito, sim ou não? Então vamos lá. Nossa, quase que não dá para aparecer, hein? Péssimo e regular equipararam. Péssimo e regular, péssimo e regular empataram em 45%. Ótimo, uma pessoa que colocou ótimo. Isso foi em uma rede social que nós colocamos. Na segunda rede social, isso já muda um pouco. Na segunda rede social, foram 75% ruim, 75% ruim e 25% bom. Então, agora vamos fazer um parâmetro. Eu não vou nem falar em quantidade de pessoas, mas vamos colocar aqui, e olha que não foram poucas pessoas que votaram, foi um número considerável de pessoas. Aí eu falo para vocês da seguinte conformidade. Será que a pesquisa do SAMAI está errada ou é essa que nós fizemos rapidamente assim? Por quê? Porque toda hora a gente olha nos bairros, falta de água. Nós colocamos lá do Suécia 2, se eu não estiver enganado. Todo final de ano falta água. Ele já colocou vídeos de 2 anos seguidos. Para vocês verem como que está a situação. E detalhe, olha detalhe. Quando a gente viu essa pesquisa aqui, vou ver se eu acho aqui para vocês. Vou fazer uma pesquisa rápida, tá? Vamos ver se eu acho aqui. Teve uma mulher que mandou uma resposta e eu achei interessante. É a Daiane Rodrigues. Por favor, se eu estou errado aí, por favor. E ela escreveu assim, é isso que eu ia falar. Olha a foto da frente da casa dela. Ela colocou assim, faz uma semana que a rua está com vazamento, esse vazamento. Ligo lá, mando foto, vídeo, fala que tem que esperar a ordem de serviço, pois estão sobrecarregados. Liguei novamente hoje, olhe bem, liguei novamente hoje e tem que esperar. A rua vazando e o final de semana no bairro Jardim Pansani, olhe bem, ela colocou. E a rua vazando e no final de semana no bairro Pansani fica sem água. Aí a gente fala, veio essa pesquisa do SAMAI e olha, nós recebemos isso agora da Daiane Rodrigues. Em quem nós vamos acreditar? Eu prefiro a população, porque a população é que sabe o que está acontecendo no final da linha. Eu fico com a população que ela está sem água, eu fico com a população que o atendimento... Lembra que nós falamos daquele senhor ali no bairro São Carlos? Nós mostramos a foto do local e tudo mais. Está aqui, ó, para vocês verem que a cidade está precisando urgente de pessoas sérias. Mais uma vez eu vou forçar a mesma tecla. Não venda o seu voto. Vote realmente quem está propenso a trabalhar pela cidade. E assim eu vou encerrar o jornal de hoje. Cleófas, não esqueci das suas fotos da Paula Bueno. Não esqueci. Prometo que eu ia colocar hoje, mas avançou muito. Coloco amanhã para mostrar a situação que está o mato em Mogi Guaçu. Se você tiver mais fotos de como está o mato em Mogi Guaçu, pode mandar para nós, que aí eu coloco junto com essas fotos do Cleófas. Não esqueci, mas vou colocar amanhã. Obrigado a todos, fiquem com Deus, perdoe porque passou normalmente dos 30 minutos, fiquem com Deus e até amanhã.